A rodada do Campeonato Brasileiro acabou, a rodada de número 26. E não foi uma boa rodada para o Fluminense. Pois é. A gente vai ter que arrumar ponto em outro lugar, em outra rodada, óbvio. Eu falo aqui sempre, rodada boa que o Fluminense vence, rodada que o Fluminense empata com lanterna, aí não dá pra chamar de rodada boa, né? Enfim, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos embora para mais um vídeo de resumão da rodada. Hoje vai ser um pouquinho mais curto, tô numa estrutura aqui mais precária, tô voltando de Recife agora nessa madrugada para o Rio de Janeiro. Claro, sempre na facilidade, no conforto, na tranquilidade da Magic Milhas. Meu voo era depois, eles anteciparam, resolveram tudo ali pra mim. Tô conseguindo chegar no Rio de Janeiro mais cedo, inclusive. Então, dá essa moral aqui, o link pra Magic Milhas vai estar aqui embaixo, preço, atendimento, tudo aquilo que você já está acostumado nas empresas que a gente anuncia aqui. A Magic Milhas é uma dessa. Entra lá em contato com eles se for viajar de férias para ver jogo do Fluminense, enfim, se for vir pro Rio ver jogo, aproveita e fala com eles. Vambora, vamos falar dos jogos. Hoje eu tô improvisando um pouquinho, tô aqui no meu celular, né? Por isso vocês estão vendo a tabela aqui no cantinho. Acho que até o formato fica até interessante, né? Mas vamos lá, todos os jogos já aconteceram. A rodada 26 está completa. Óbvio, ainda tem times com 25 jogos, com 24 jogos, times com um número de partidas menor, né? Então, o Fluminense é um deles, inclusive, que está com 24 jogos. A rodada que começou na terça-feira. Teve jogo na segunda e teve jogo na terça, né? O Atlético Mineiro empatou por 0-0 com o Juventude. Foi um bom jogo do Atlético Mineiro, inclusive, que é o nosso adversário de sábado. Tem sido um time que está evoluindo com o Sampaoli. Ainda é cedo para dizer que o Atlético Mineiro vai disparar lá para cima, mas assim, tem que lembrar, o Atlético Mineiro tem 29 pontos e é um time que eu botei há um tempo atrás naquela zona do pode brigar, né? Vai brigar para brigar. Teve uma queda, desempenho acentuada com o Cuca e agora com o Sampaoli. E tendo 2 jogos por jogar, o Atlético Mineiro pode simplesmente bater 35 pontos, que é a pontuação que a gente tem hoje. E mesmo que a gente pontue a mais, eles vão ter 3 pontos a menos que o São Paulo, vão ultrapassar o Red Bull Bragantino. Seriam hoje, mesmo que a gente pontue ali nos jogos atrasados, eles iriam a 35, seriam nono, cara. Então, acho que é bom ficar de olho aí. Apesar disso tudo, tropeçaram em casa, empatando com o Juventude, né? O Juventude pontuou, fez um pontinho, mas ainda está bem distante de sair da zona de rebaixamento, até porque o jogo atrasado do Juventude é contra o Palmeiras. E falando em Palmeiras, o grande vitorioso da parte da frente, né? Palmeiras 3-0 no Vasco rapidamente. Espero que o jogo da Copa do Brasil da gente contra o Vasco seja esse, né? No caso do Vasco, eles ficaram em 12º com 30 pontos, e aí é aquela loucura, né? Quem conhece um vascaíno sabe como funciona a cabeça do vascaíno. O time dele ganhou um jogo, o Vasco passa a ter o melhor atacante do campeonato, que é o Ryan, passa a ter o melhor meio-campista, que é o Felipe Coutinho, o melhor lateral, que é o Paulo Henrique, o melhor goleiro é o Léo Jardim, o melhor zagueiro é o Robert Renan, tudo aquilo, e aí não resiste a 20 minutos contra o Palmeiras, tomou 3-0. Foi no mesmo horário do jogo do Fluminense, então não vi, né, nada sobre esse jogo, mas enfim, 3-0 pro Palmeiras. E o Palmeiras foi o grande vitorioso dessa rodada, daqui a pouquinho eu vou falar melhor, tá? Que aí a gente fala mais dos jogos dessa quinta. Bem, o outro jogo que teve interessava bastante a gente, Mirassol e Red Bull. O resultado que eu achei bom, tá? Isso porque a gente hoje tem 2 blocos ali que a gente está meio que no meio desses 2 blocos. A tabela do Campeonato Brasileiro segue sendo dividida no primeiro bloco, que está lá disparado, que é Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, times que não vão ficar fora do top 4 ali, pelo menos do G4 do Brasileirão, e são os 3 que têm chance de ser campeão para mim. Aí tem um outro grupo que é Botafogo, Mirassol e Bahia. São os 3 que estão estabelecidos com as vagas para a Libertadores. Esses 3 estão estabelecidos com essas vagas. Mas podem, se der mole, podem perder. Dificilmente vão passar os times de cima, mas se derem mole, podem perder posição para quem vem de baixo. E quem que está mais estabelecido nessa briga? São Paulo e Fluminense. Então São Paulo e Fluminense hoje são os franco-atiradores. São os times que estão buscando entrar no G6, buscando atrapalhar a vida de Botafogo, Mirassol e Bahia. E o grupo que vem abaixo, com Red Bull, Grêmio, Ceará, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, Inter e Santos, são times que... Eu vou tirar o Santos dessa conta, mas com o Vojvoda acho que dá pra botar. São times que estão ali, se derem mole, entram num Z4, numa reação grande dos times que estão afundados na zona de rebaixamento, mas por outro lado também, se emplacarem 2, 3 vitórias que não esperavam, podem brigar nesse meio da tabela. Então achei bom, porque o Red Bull, se ele ganha o jogo do Mirassol fora de casa como estava ganhando, ele, por exemplo,
empataria em pontos com a gente. O saldo deles é pior, né? Mas eles empatariam em pontos com a gente. Algo, né, ruim nesse ponto. Por outro lado também, se você considerar uma vitória do Mirassol, dificultaria muito mais pra gente. Um dos nossos jogos atrasados é contra o Mirassol, então a gente vencendo o Mirassol lá fora de casa poderia se dar muito bem, né? A gente venceria, iria 38, e aí pega o Ceará dentro de casa depois nesse outro jogo atrasado, que também com uma vitória a gente chegaria a 41 e tá a 2 pontos do próprio Mirassol. Então é uma coisa que a gente olha com calma. Inclusive, desses jogos atrasados, se a gente pensar friamente, tá? Não é o melhor caminho, né? Mas era melhor vencer o Mirassol fora de casa e perder no Maracanã pro Ceará do que vencer o Ceará no Maracanã e perder pro Mirassol fora de casa, né? Se você parar pra pensar, pela lógica de tabela, era melhor isso. Mas enfim, a gente deu mole também, né? Eu tô falando aqui de Mirassol e Red Bull, que o empate foi bom, mas a gente era nessa rodada, era o Sport. Óbvio que o Sport, ele tem esses 15 pontos aí, mas a gente sabe que nas últimas 10 rodadas o Sport pontuou muito mais, tem pontuado como um Vitória, por exemplo, como um time que tá ali como o Santos, não tem pontuado como lanterna. Aquele time morto no campeonato já era lá do primeiro turno. Dito isso, a gente tinha a obrigação de ganhar fora de casa. E aí, quando a gente toma um empate no último minuto, as coisas ficam ainda mais complicadas. O Fluminense poderia ter 37 pontos nessa rodada e tem só 35 porque deixou 2 pontos jogados no lixo. E vai ter que recuperar. A gente vai mostrar daqui a pouco a projeção pra frente, né? Só vai dar pra recuperar isso daí justamente contra o Mirassol fora de casa. Inter e Corinthians, jogo cheio de polêmica de arbitragem, também foi no horário do jogo do Fluminense, então eu vi muito pouco, mas achei o empate bom. Quanto mais empates estiverem nessa zona da meiuca ali do campeonato, melhor, porque some um ponto, né? O Inter fez só um, o Corinthians fez só um. O Corinthians, por exemplo, poderia ter ido a 32, ficado ali a 3 pontos do Fluminense. O Internacional poderia ter ido a 31, ficado ali a 4 pontos do Fluminense, mas os dois continuam sem ameaçar o Fluminense. Então, resultado bom. Esse empate lá no Beira-Rio destaca-se, tá? O baixíssimo público no Beira-Rio, mais uma vez, mesmo com uma promoção de ingressos gigantesca. Falando em baixíssimo público, a gente fala de Botafogo. Botafogo ganhou o Bahia por 2-1. O time do Bahia tomou um monte de cartão, e cartão vermelho. Dos 11 titulares, se eu não me engano, o Bahia recebe o Flamengo agora, só 3 titulares vão poder jogar. Olha só a loucura. O Botafogo ganhou o Bahia por 2-1. E o Rogério Ceni deu uma entrevista que repercutiu bastante, né? Falando que era quase um campo neutro, porque tinha menos de 10 mil pessoas no Engenhão, assim. Gente, isso é público de carioca do Fluminense, assim, talvez nem isso. Acho que eram 12 mil pessoas ou 8 mil pessoas, agora não lembro de cabeça, mas um público ridículo. Mas enfim, o Botafogo ganhou, né? E assumiu a 4ª colocação, ultrapassando o Mirassol. Acho que desses 3, considerando que o Botafogo ganhou o Bahia nessa rodada, eu acho que a nossa melhor mira é no Mirassol ainda. É o time que mais pode desidratar. Eu não confio muito nesse Botafogo, mas acho que tem mais recursos, tem mais possibilidades de, nessa reta final, fazer mais pontos do que o Mirassol, até por uma questão de camisa mesmo no Campeonato Brasileiro entre esses dois, né? A vitória do Botafogo, no final das contas, não foi tão boa assim pra gente. Quem vencer seria o ideal, era o empate, né? Sumiria um ponto, como eu falei. O Botafogo saiu da alça de mira do Fluminense, porque como o Fluminense tem 2 jogos a menos, se vencesse esses 2 jogos, estaria passando o Botafogo. Agora não passa mais, vai a 41, o Botafogo já tem 43. Santos e Grêmio. O Santos, esse jogo eu consegui ver alguma coisa dele. O Santos jogou bem melhor do que o Grêmio, mas o Grêmio fez 1-0 e o Santos só empatou no último minuto. É o Grêmio do Mano Menezes pontuando mais uma vez, ó. Você olha aqui nesses 5 pontinhos que tem aqui na tabela do GE, e o Grêmio nos últimos 5 jogos perdeu uma só e fez 8 pontos em 5 jogos, pô. Dá pra mostrar também um momento da reação do Santos, né? O Santos não perde, o Santos empata e ganha, tá 5 jogos invicto. Olha, você pode dizer que o Santos tá na beira da zona de rebaixamento, ainda precisa de muito mais coisa? Sim, claro, ainda precisa, mas o Voivoda deu um mínimo de estabilidade, né? Mais uma vez, 2 times que estão um pouco abaixo da gente, o empate é sempre o melhor resultado, né? Bem, para poder fechar nessa quinta-feira, o Vitória ganhou o Ceará por 1-0, resultado que eu acho que foi ruim para essa galera que tá atrás da gente,
O ideal era o Ceará pelo menos empatar ou ganhar para poder manter esse Z4 muito abaixo. O Vitória meio que se credencia para ser esse time que pode ter esperança de sair, né? Tá com 25 pontos, o Santos tem 28. Na próxima rodada, o Vitória vai jogar contra o Vasco em São Januário, ou seja, tem a sua chance, e o Ceará pega o Santos. Então, se o Ceará agora fizer o seu dever de casa, o Vitória vai ficar por uma vitória de empatar pelo menos ali em pontos com o Santos, tem jogo a mais. O Z4 está muito desenhado já com Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Falando em Fortaleza, perder em casa para o São Paulo, tá? Mesmo o São Paulo ficando com um a menos, uma expulsão bizarra do Rigoni, apesar de ter feito o gol, o São Paulo ganhou por 2-0 no Castelão, e aí eu acho que a torcida do Fortaleza sentiu um rebaixamento, tá? Rebaixamento acho que chegou na cabeça dos caras, assim. 21 pontos, faltam 13 rodadas. Se você botar aqui pro Fortaleza escapar, ele vai ter que fazer pelo menos uns 43 pontos, por aí. Cara, fazer 22 pontos em 13 rodadas, sendo que você fez 21 em 25 rodadas, acho que o Fortaleza vai de ralo nesse ano, tá? Ficou chato. E aí um grande jogo no Maracanã, o Flamengo empatou com o Cruzeiro. Chance pra cacete pros dois lados e tal, o Cruzeiro ficou com um a menos na reta final. E por que eu falei que o Palmeiras acabou sendo o grande vencedor? Porque o Palmeiras fez 3 pontos na rodada e o Cruzeiro, que poderia ser um franco atirador ali, já ficou mais pra trás agora, perdeu 2, e o Flamengo também perdeu 2 nessa rodada. Agora, quem se deu muito mal foi o Cruzeiro, que você pode olhar e falar, empatou fora de casa com o Flamengo. Mas os caras dependiam, já que eles têm 2 jogos a mais, né? Do que o Palmeiras e um jogo a mais que o Flamengo, dependiam de ganhar do Flamengo no Maracanã para poder usar pelo título ali. Hoje o líder é o Flamengo, em aproveitamento também, mas o Palmeiras está a um jogo atrasado contra o Juventude. Se vencer esse jogo por qualquer resultado, ele fica à frente do Flamengo pelo número de vitórias. Então, há esperança, Abel Ferreira, eu confio em você. Apesar de que eu tava dando uma olhada no Palmeiras ali, cara, os caras têm uma sequência no final de outubro, que é simplesmente Flamengo no Maracanã, aí LDU em Quito, aí Cruzeiro no Allianz Parque e LDU no Allianz Parque. Então, tipo assim, os caras vão jogar simplesmente em 2 semanas a vida deles no ano. Né? É loucura. E sobre a gente, agora eu vou passar para aquela outra parte lá da tabela, que é aquela tabela programática pra gente ir pra Libertadores, né? E aqui tá a tabela para Libertadores, tá? Eu dei uma olhada nos números atualizados de possibilidade de classificação para Libertadores no G6. Importante essa parte. Se alguém, por exemplo, o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, se o Palmeiras ou o Flamengo ganharem a Libertadores, o número de vagas sobe e aí a pontuação necessária fica um pouquinho mais baixa. Mas a gente está trabalhando aqui com a possibilidade de o Fluminense não ganhar a Copa do Brasil, né? Nenhum time brasileiro ganhar a Libertadores, e a gente precisar ficar em sexto para ir para a Libertadores, que é, enfim, a gente tem que trabalhar com um cenário pior para depois, se der tudo certo, a gente ter facilidade. Hoje o cálculo da UFMG é que 58 pontos, que é o que eu estou projetando que a gente precisa chegar, dá mais de 85% de chance de classificação para a Libertadores. Isso quer dizer que, se a gente a partir de agora simular todos os resultados 100 vezes do Brasileirão, em 86, 58 pontos, um time com 58 pontos vai ficar de sexto para cima. Então, é um número confiável. Vamos focar nesses 58 pontos, é essa escalazinha que você está vendo aqui do lado, a gente precisa seguir esses resultados que estão no final. Só que, nesse momento, a gente está devendo ponto. Né? Inclusive, esse Campeonato Brasileiro do Fluminense, ele é muito complicado, cara. Eu fui dar uma olhada, eu tô achando esse campeonato muito parecido com 2021. Nossa, assim, muito parecido com 2021, tirando o fato de que a gente tem, no final do ano, uma Copa do Brasil para jogar ainda. 2021, no retorno ali, você pega a virada do retorno, a gente tá acho que em 10º ou 9º, aí você vai pra 23ª rodada, a gente tá em 8º, 26ª a gente tá em 8º, aí depois a gente tá em 9º, a gente tá em 7º, 8º, 8º, a gente faz um campeonato brasileiro, assim, que a gente não tem nada de destaque. E o atual campeonato brasileiro do Fluminense é assim. Se você pega a campanha como visitante, aí vai estar lá o Fluminense em 9º, campanha como mandante, aí em 10º, melhor ataque, 10º, melhor defesa, em 9º. Melhor últimas 10 rodadas, em 8º. É um campeonato previsível do Fluminense de meio de tabela até agora. E aí a gente vai precisar fazer algumas coisas que não estão na conta. Por exemplo, essa conta que está aqui do lado, vocês percebem que eu projetava para esse stint inicial de jogos, né, até o Mirassol, eu projetava que a gente fizesse 11 pontos. Para chegar aos 58, eu queria 11 nesse recorte. Nesse momento, a gente tem 7. E tem 2 jogos.
Esses dois jogos, um Fluminense é muito favorito, no outro o adversário é muito favorito. Não diria muito, mas é favorito, o Mirassol. Então a projeção atual seria fazer 10 e ficar devendo um ponto. Então por isso o Fluminense precisa fazer 4 pontos contra Atlético Mineiro e Mirassol. Se não ganhar do Atlético Mineiro, empatando, já vai ter que ganhar em Mirassol, para poder ficar com esse cálculo pelo menos minimamente atualizado. Não é um cálculo simples de seguir, mas a gente tem que terminar esse Brasileirão em sexto, gente. A gente não pode ficar fora da Libertadores do ano que vem. Esses são os cálculos atualizados. Vamos ver como é que vai ser contra o Galo amanhã, nesse sábado, que já tem jogo de novo. Afinal de contas, o Fluminense joga de 3 em 3 dias, como dizia o nosso treinador. Tamo junto, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Valeu!